Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o historiador, professor, doutor, Douglas Aprato Tenório, que é vice-reitor do Centro Universitário SESMAC e lançou 2 livros no dia 24 deste mês intitulados Maceió, Maceió, Maceió e o outro, A História do País dos Alagoanos. O lançamento aconteceu durante o projeto Chá de Memória do Arquivo Público de Alagoas e contou com um bate-papo também com o professor, com o público lá presente. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Frente a Frente. E como são 2 lançamentos, como diria Jack o Estripador, a gente vai tratar um de cada vez. Falemos então sobre este livro, Maceió, Maceió, Maceió. O que demarca este livro do ponto de vista da construção da cidade de Maceió? O que o levou inicialmente a escrevê-lo? Bom, na verdade eu fiz 2 livros com o mesmo objetivo, o objetivo de festejar o aniversário de emancipação de Maceió, que será no dia 5 de dezembro, e anteriormente, o que já passou, a emancipação de Alagoas, que se deu agora no dia 16 de setembro. Um no dia 5 de dezembro, outro no dia 16 de setembro. Então, Maceió, ela, tanto quanto o outro da história do País dos Alagoanos, são 2 obras que me foram solicitadas por alguns leitores, mas principalmente por um grande amigo meu. Eu tenho muitos amigos, Tem um amigo agora que me faz uma inveja, que já lançou um livro agora, ele é pintor e lançou um livro lindo pela editora Chiada, e eu adorei a capa, e a capa é da autoria dele, que é um grande pintor. Mas esse amigo meu, que não é o autor desse livro, que eu estou invejoso dele, a inveja boa é saudável. É sempre bem-vinda, professor? Esse amigo meu, junto com outros leitores e outras pessoas, me impressionava para que eu fizesse efetivamente um livro sobre a história de Alagoas e a história de Maceió. Este amigo seria o professor Cícero Péricles? Sim, mas você é o quê? Você é pitonisa? Eu sabia que você é sereníssima, veneziana, mas não sabia que você é pitonisa, Então, é verdade, o Cícero Péricles. O Cícero Péricles é um grande amigo meu, uma pessoa muito querida, é um irmão, nós temos uma afinidade muito grande, ele tem uma vinculação muito forte com a universidade e me acompanha e me cobra, e estava me impressionando há muito tempo, e então decidi, vou fazer isso. Você já fez vários trabalhos sobre Alagoas, mas de forma setorializada, Sobre os engenhos, o ciclo do açúcar, sobre o ciclo do algodão, sobre as vilas operárias, sobre a fotografia em Alagoas, sobre o São Francisco, vários livros sobre a Guerra do Açúcar, a presença holandesa, a presença indígena, a herança negra, e são vários livros. Esse é o 32º livro. Uma produção que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse aspecto então, eu também. Decidi capitular, porque os amigos, você sabe que os amigos podem tudo, Você sabe que os amigos são como as amadas, Eles têm uma ascendência muito grande. Então, eu decidi realmente fazer isso. Douglas, eu cheguei à conclusão, conversando com minha mulher, e ela disse, ele tem razão, você tem que fazer. Então, eu decidi pagar esta dívida e fazer os 2 trabalhos. Então, tem uns títulos muito interessantes, História do País dos Alagoanos, ao invés de História de Alagoas. Por quê? Porque essa é uma expressão que não é minha. Eu tomei emprestado de um outro grande amigo que já se foi, que já morreu, que é Ledo Ivo, que ele falava que ele gostava desse historiador. E talvez por isso ele tenha se aproximado, que ele adorava história. Então, dizer que Alagoas era o país dos alagoanos. Então, eu coloquei a história do país dos alagoanos e nós fizemos a capa também. Eu disse que fazia a capa, porque a capa é importante. Não é só esse meu amigo que fez essa capa belíssima, agora dele faz uma autoria que não é minha. Essa eu fiz, eu não sou artista. Eu, quando tinha uma casa na Barra de São Miguel, que eu passei adiante, porque eu não conseguia ficar por lá, porque a minha falecida mulher não
não conseguia, não aprovou, aprovou e depois desaprovou. E então eu imaginei, fiz uma casa onde eu pudesse usufruir daquele paraíso e ao mesmo tempo tivesse um painel simbolizando as Alagoas. Do que forma, do grande mosaico que Alagoas é formada, negro, indígena, português, né, folclore, açúcar, algodão. Então, e esse painel estava lá, depois eu vendi a casa e a pessoa que comprou, acho que ficou um tanto incomodado, porque as pessoas diziam que era a casa do professor Douglas, continuava, mesmo vendida, continuava sendo a casa do professor Douglas, a casa do historiador, etc. Então, o painel desapareceu. Mas eu quis então preservar, porque o artista, eu não sou esse meu amigo que fez essa desfeita comigo, com essa capa belíssima e o livro também, que eu recomendo todos a lerem. Então, eu coloquei esse painel, que é um painel lindo. Eu tinha a arte dele, né? E então eu fiz e o outro, eu imaginei Maceió, a capital, uma capa também diferente. Porque a capa diz muito, Gorete, do livro. O meu mestre Armando Souto Márcio Douglas, um bom livro, ele começa com um bom título e uma boa capa. Não esqueça isso. Claro que o conteúdo é fundamental. Você tem que ter um conteúdo, ter uma linguagem acessível, mas a capa e o título, ele já começa bem o livro. E então, trabalho isso. E mostra justamente um símbolo da cidade, que é o coqueiro, o Gogó da Ema. Durante anos e décadas, o símbolo de Alagoas e de Maceió era o Gogó da Ema. O Gogó da Ema, que é esse coqueiro aleijão que desapareceu, que é ali onde é perto do Lopana, por ali. E houve uma época de cartão postais em Maceió, porque os novos não entendem, mas nem sempre existiu internet, nem sempre existiu celular, nem sempre existiu telefone, nem sempre existiu todas essas conquistas tecnológicas. Houve um tempo em que o cartão postal era um dos instrumentos, era a internet da época. Você usava muito a carta, né, a epístola, né, como se chamava, e o cartão postal, que simplificava a carta, porque a carta é mais longa, mais, digamos assim, mais longa. Seria um WhatsApp hoje. Um WhatsApp, exatamente. Então, o cartão postal era um dos veículos fundamentais de comunicação e Maceió e o estado de Alagoas passou por essa fase dos cartões postais. E até a década de 30, né, e um pouco além, esse cartão postal era usado. Você viajava, por exemplo, para ver o Flamengo, por exemplo. Aí você fazia um belo cartão postal lá do Rio de Janeiro. Gente, estive aqui no Maracanã e assisti a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Olha, além do prazer que você tinha, você estava dando para o seu amigo, muitas vezes do Flamengo ou até contra, a lembrança desse momento, que você lembrou dele. Compartilhamentos, Então, o cartão postal era um veículo fundamental. E o cartão postal mais usado naqueles momentos era do Gogó da Ema. Então, um fotógrafo muito solerte, muito inteligente, ele pegou uma pessoa, deve ter pago, e mandou que ela fosse lá para a Corcova do Gogó da Ema com um guarda-chuva lá. E esse cartão postal ficou célebre, né? E desapareceu. Hoje os novos, né, os contemporâneos nem sabem que existe Gogó da Ema, nem cartão postal, isso é coisa do passado. Aonde existiu, né? Mas eu sou historiador, vejo o futuro, vejo o presente e vejo o futuro, mas eu gosto também do passado. E então eu imaginei fazer a capa com esse postal, exatamente, uma arte, com o símbolo com um índio, ao invés de uma pessoa, um índio com guarda-chuva. Por quê? Porque as origens de Maceió são origens indígenas. E aí vem o título, Maçaioque, que é uma palavra eminentemente indígena, Maceió, que depois houve uma corruptela do termo tupi-guarani, e, por fim, aportuguesado para Maceió. E a toponímia indígena está presente em Alagoas em todos os lugares. A gente não conhece as expressões, conhece os lugares, Japaratinga, Maragogi, Coruripe. Todos os nomes indígenas, né? Os nomes indígenas, Jatiuca, Pajuçara. Mas você
não conhece todo. É muito grande a influência indígena aqui. Claro que o português, né, a herança portuguesa foi muito mais forte, é a mais proeminente, é aquela que impôs o seu ritmo e o seu perfil à nossa sociedade. E então, daí o livro Maceió, que a pessoa estava com uma entrevistadora que é baiana e ela fascinada. Fascinada, porque então, os Maceió, termos e são fortes e poéticos também, né? Tem uma sonoridade. São lindo. Tem uma sonoridade de ouvir belíssima. o nome indígena. Né? Então, o Maceió é a essência. Uma lembrança dessa origem, muitas vezes esquecida, de que nós somos, né? Nós temos uma origem indígena muito forte, porque antes dos europeus chegarem, não só os portugueses, como os franceses que se estabeleceram aqui, se estabeleceram para vender o pau-brasil, para comprar o pau-brasil, que era a commodity mais forte da época, depois foi substituído pelo açúcar, mas o pau-brasil foi durante séculos uma commodity forte. Então, nós nos remontamos e falamos disso, que antes dessa história de Maceió ser contada a partir desse engenho que nós temos da aqui, base econômica, em cima dele, da quase, base econômica. Aqui onde nós estamos, aqui na TV Assembleia, né? Essa parte aqui, onde passava o Riacho Salgadinho, aí na frente, em frente à igreja, era o engenho Maceió, e onde cresceu o núcleo urbano. Porém, as pessoas, onde nasceu Maceió? Maceió nasceu antes do engenho, ou seja, já existia presença humana, e presença humana muitos anos e séculos, que eram dos índios, que viviam nesta cidade encantadora, que ainda hoje é apreciada por suas belezas naturais. Então, a capa é essa, e a capa do outro já explicou, já começamos. Pode até o conteúdo não ser tão interessante, mas certamente a capa é. O senhor falou que, quer dizer, tocou aqui na figura do amigo, que é meu amigo também, Cícero Péricles, Sim, professor. Péricles. Pois é, que foi um incentivador provocador. Ele sabe provocar, pois né? bem, muito bem. Pois é. Você sabe que ele... Pois é. E aqui ele assina a orelha do livro, de duas, ambos, né? As de duas. ambos. Puxou as minhas orelhas e fez isso. Você puxou as orelhas, agora faça as orelhas. Pois é. E aí ele diz aqui, contar a história de uma cidade é reescrever o passado acolhendo momentos que marcam sua construção. Sim. Que momentos o senhor destacaria nessa construção da nossa cidade? Olha, são vários momentos, né? Esse momento lá de você ter em Jaraguá, né? Ali na Pajuçara, exatamente o forte, você ter o local de troca do pau-brasil, das peles, com as quinquilharias francesas, depois portuguesas, né? Os fortes que passou a ser uma cidade fortificada, para exatamente expulsar os franceses que queriam continuar com o seu comércio, né? Você tem um momento em que a cidade, em 1711, foi elevada à categoria né? Já tinha uma concessão real para ser uma futura vila, né? Você tem a transferência da capital em 39, que foi um dado fundamental, um marco. Para o desenvolvimento da cidade, né? Antes da emancipação de Alagoas, 2 anos antes, o Alvará Régio que tornou a vila, né? Então, Maceió passou a competir com outras cidades como uma cidade reconhecida pela coroa. Perfeito. Professor, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto para a gente retomar essa boa conversa. Até já. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar numa escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim.
O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola do tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Douglas Aprato Tenório, professor, doutor e vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, e que está aqui para falar de mais 2 lançamentos, já é o 33º livro, uma produção imensa e que está aí acelerada na atualidade, com mais 2 livros, um que trata da cidade de Maceió, historiando, não é, a construção da cidade de Maceió, como também a história do país dos alagoanos. E é sobre ele que a gente vai se deter agora. A história do país dos perpassa por alguns livros que o senhor já publicou, sim, não é, professor? Sim. Agora, qual é, digamos assim, o enfoque deste livro? Bem, veja, o enfoque principal é esse protagonismo invulgar que o estado de Alagoas, que as Alagoas têm dentro do cenário histórico brasileiro. Na verdade, nós temos esse protagonismo, nós temos essa capacidade... Desde sempre, né? Desde sempre, desde a passagem do Américo Vespúcio aqui, que tomou o lugar do Colombo e passou daqui, veio pela Barra de São Miguel até o Rio São Miguel, descobriu 29 de setembro, agora no final da semana, e que passou por aqui e deu nome à América, né? Ao invés de Colombo. Colombo, coitado, passou batido, né? Então, desde então, nós sempre fomos muito destaque dentro do cenário nacional. Muitas vezes até com a conotação negativa, laboratório sociológico e tal, aquelas coisas preconceituosas que se tem do nordestino, especialmente de Alagoas, porque não apenas há o preconceito com o Nordeste, mas com Alagoas por ser a menor unidade, só tem Sergipe, da federação, praticamente. Da federação. E, no entanto, uma contribuição imensa em todas as áreas. Não é? Em todas as áreas. Aí me perguntaram até ontem, lá no chá de memória, lá no arquivo público, por que isso? Olha, são várias razões, mas normalmente eu poderia dizer que quem não é o maior tem que ser o melhor, mas aí seria cobotinismo. Não, é porque é uma série de fatos, sucessão de eventos que contribuíram para que Alagoas fosse muito marcada, sendo pequena, tivesse muita visibilidade. E aí você tem a questão do Vespúcio, você tem a questão do descobrimento, que você pode argumentar que poderia ter sido aqui em Alagoas, não só pelos locais, como Jaime da Altavila, o grande Jaime da Altavila, mas figuras científicas da maior expressão, a questão da latitude, mas aí a gente vai entrar em choque com a poderosa Bahia, né? Sempre a questão da Guerra dos Selvagens, que é a guerra de extermínio dos índios, que começou aqui em Alagoas, com o episódio do São Francisco, Pedro Fernando Sardinha, né? E tem aquela célebre peça de teatro do Sávio, né? Sobre Pedro Fernando Sardinha. Questiona, né? Questiona. Exatamente. Então você tem a questão da Guerra do Açúcar aqui, que foi aqui o teatro alagoano, o território alagoano, foi teatro de momentos cruciais da Guerra do Açúcar, que foi uma guerra de apropriação da commodity principal que substituiu o Brasil, que foi o açúcar. Aqui, depois o algodão. Depois o algodão. Os Quilombo dos Palmares, que é a maior 100 anos de resistência contra a escravidão na América Latina, né? É maior que o Haiti, maior que nos próprios Estados Unidos, que houve uma guerra civil. Nós tivemos esse estabelecimento de um governo negro aqui, né? Aqui no território de Alagoas. Então você tem a questão dos nossos marechais, tiveram um papel importantíssimo, a família Fonseca dentro da Guerra do Paraguai, né? E Guerra holandesa também. Tanto que os dois foram o primeiro presidente e o segundo presidente, o proclamador e o consolidador. Você tem a família Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, que é um personagem muito interessante, que o Cícero foi quem me disse, você precisa ler o Góes Monteiro. Eu já li, Cícero, mas você precisa ler outros livros do general Góes Monteiro, que é uma figura muito interessante e que teve Sobre que aspecto, professor? Olha, da liderança dele na política e no meio militar.
né, que foi a pessoa que fez a Revolução de 30, que foi o comandante da vitória da União, como repetição da Guerra Civil contra São Paulo, naquele episódio ele foi um dos tenentes líderes, né? Aí aparece muito Juarez Távora, aparece muito Prestes, aparece muito, mas o Góes foi a pessoa que teve uma liderança muito forte e continuou. Há poder de articulação. Articulação, foi senador da República. Então, e é uma figura muito interessante, o livro do Romeu de Avelar, né? Muito interessante sobre ele, que foi outra figura notável. Aliás, livros maravilhosos de literatura do Romeu. Então, você tem o primeiro impeachment aqui em Alagoas, o petróleo descoberto aqui, o Monteiro Lobato, Riacho Doce. É uma vocação para a notícia que tem o estado de Alagoas. Isso é vanguarda, né? A vanguarda. Os intelectuais, a era de ouro da literatura alagoana, o Ponto Central, o Grêmio Guimarães Passos, né? Os Dois Unidos. Você tem uma série que fez de Maceió a capital da cultura em determinado momento. Estava aqui Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, o Graciliano, Jorge de Lima, Manuel Diegues. Então, você tem uma série de acontecimentos que tornam este estado pequeno um estado muito conhecido pela riqueza histórica. Penedo também, né? Meu Deus do céu, Penedo, não posso esquecer Penedo. Pois é. Penedo tem uma importância. A primeira, antes dos Guararapes, a primeira expulsão dos holandeses foi no Forte Penedo, lá, né, que foi o Valentim Pita, que muitas vezes é esquecido, porque o pernambucano tomou muito para si a hegemonia da luta contra os holandeses. Exatamente. E na verdade, ele cultua também os holandeses através de Maurício Nassau. E aí nós ficamos com o quê? Nós ficamos, a parte de Alagoas, com um personagem também na história holandesa, que é o vilão da história, que é Domingo Fernando Calabar, que na verdade não é o vilão, ele não foi vilão, nem foi traidor, ele teve um papel que a gente pode discutir isso, né? E já discutimos isso várias vezes, até num júri extraordinário lá realizado em Porto Calvo o ano passado. Então, é um estado com um protagonismo extraordinário. O Teotônio Vilela, que foi uma das figuras centrais da redemocratização, do país, né? Depois de 64, e é o menestrel das Alagoas, né? O camarada que eletrizou o país nas suas andanças, e graças a ele nós tivemos a questão da direta. Então, você falar na nossa história contemporânea história também, contemporânea, né? Sim, exatamente. Então, o papel feminino, né, das associações femininas. Né? Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma história muito rica, muito acima de outros grandes estados, sem querer ser barrista, mas evidentemente que é. Né? O que nós temos, por exemplo, como a história do Paraná com a história do Alagoas. Eu estou sendo muito delicado com os paranaenses, são maravilhosos. Mas nós temos uma história muito rica, né? Nós temos uma história muito rica. E competimos de igual para igual com a Bahia e com Pernambuco. Pois é, professor, temos uma história riquíssima em todos os tempos. Alagoas produziu histórias que são referenciais, não só para o Estado, como para o país. Sim. E eu pergunto, a discussão da nossa essência, seja em que área for, não está meio perdida atualmente? Olha, Gorete, nós vivemos numa época de globalização, né? Uma época em que você cultua e cultiva valores externos através dos grandes grupos econômicos, dos grandes conglomerados que impõem o seu perfil cultural, e a gente esquece dessas raízes. Massificando, inclusive, não é? Massifica, industrializa, né? E dizem os economistas laureados pelo Nobel, vários deles e os famosos, que uma das coisas determinantes e fundamentais para o progresso de uma sociedade, de um povo, é exatamente o pertencimento que ele tem e o orgulho que ele tem com relação à sua terra. Então, sua história, a sua história, o empoderamento que isso causa, então, na sociedade. Nós temos, a gente muitas vezes vê as pessoas aí, fala muito que Alagoas não foi independente, porque tem muito analfabetismo, muito coronelismo. Sim, isso tudo que tem em Alagoas tem em todos os estados.
né? O Ceará, que é um estado muito forte, está vendo aí, queimando, ônibus queimados, a terceira, quarta, quinta vez. Então, violência tem em todo o estado. O Rio de Janeiro, a gente está vendo aqui. Criminalidade. Essa criminalidade lá. Educação questão de também. investimentos Então, também, né, sim, professor? mas a gente não pode, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa são os indicadores sociais que nós temos. Outra coisa é o fato de sermos independentes, temos a história. Então, as coisas não se perdem por conta dessas situações. E a gente, né? então, muitas vezes menospreza. Há um menoscabo a Alagoas. Não, Alagoas não foi traiu Pernambuco. Como traiu Pernambuco? Sergipe traiu Pernambuco, Paraíba traiu Pernambuco, Rio Grande do Norte. Ninguém lá no Rio Grande do Norte, nem no Ceará, que também foram contra a Revolução Pernambucana, disse que houve traição. Né? Houve um confronto onde Alagoas se posicionou a favor e contra. Nós tivemos nossos heróis republicanos aqui, né? Nós tivemos Ana Lins, uma mulher extraordinária que lutou de arma na mão pelos ideais republicanos, Manuel Vieira Dantas, o pai de Visconde Sinimbu, nós tivemos os nossos revolucionários. Só que a corrente que não aderiu foi vencedora. E aí, por isso, foi um prêmio à traição. Isso algum pernambucano diz, o Pereira da Costa, inconformado, e até hoje eles são com a parte sul, que era a parte, o filé da capitania de Pernambuco. Pois é, o lado B, o lado bom está aqui no estado, né? Aqui tinha a pecuária desenvolvida do São Francisco, né? As belezas naturais. O açúcar, a produção de açúcar, mas naquela época nem tantas belezas, mas a produção do açúcar, a economia. Mesmo. Porque nós já tínhamos, em 1711, uma elevação da capitania de Alagoas à capitania. Nós já tínhamos uma quase emancipação. Já se entendia essa necessidade pelo desenvolvimento econômico. Já tinha a coroa entendido que este sul de Pernambuco era uma área diferente, com uma configuração diferente e que merecia, então ela foi elevada. Né? A comarca. Né? Então, passava a ser comarca das Alagoas, pertencendo a Pernambuco, mas já não era aquele status de parte de Pernambuco, era a comarca de Alagoas configurando isso. Então, esse livro é exatamente dentro dessa concepção de nós trazermos também com uma linguagem acessível, porque a história nova, né, a novela história, que você começa lá nos anos 20, lá na França, né, os grandes historiadores franceses, Lefebvre e os seus colegas, eles introduziram uma questão de que para fazer história, você não precisa fazer a história de forma difícil de entendimento. Né? A história enfadonha, digamos assim. Né? Cheia de detalhes. A história tem que ser entendida pelo público, porque é uma história. E então a gente, quando lê um livro de literatura, a gente vai gostar da história contada, né? Da narrativa. Que envolve o leitor. O leitor. Então, nós somos cultuadores dessa história nova, que, aliás, quando foi criado o Instituto Histórico, lá nos anos 60 do século XIX, a concepção de um grande sábio alemão, que era de que tinha que se abandonar aquele palavrório difícil. O povo precisa entender a história, mas de uma forma assim. Então, acessível a todos. A todos. Então, nós procuramos, nesse livro de história, democratizar esse conhecimento. Isso, fazer de uma forma que todos entendam, compreendam, discutam, e trazendo também episódios que ficam muito à margem da história antiga, da história oficial antiga. Sobre esses episódios, a gente vai falar no próximo bloco. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como Esporte Cidadania, que facilita o acesso ao esporte a crianças, jovens e adolescentes de 6 a 21 anos de idade. O esporte está transformando vidas e pode transformar a sua também. Fala, MV Bill, você conhece o Esporte Cidadania? Ainda não. Esse é um projeto que está trazendo a criançada para próximo do esporte, deixando eles longe dos problemas. Um projeto social está conseguindo transformar todo mundo. São 156 núcleos, quase 16 mil beneficiários. E o objetivo do projeto é socializar mesmo, através do esporte. A criança, mesmo que ela chegue nesse primeiro momento um pouco mais tímida, no final da aula ela está com certeza sorrindo e pedindo para voltar. Aí eu venho com o trabalho de conversar, apresento para as outras crianças. Isaías, você tem irmão especial. Todo mundo tem um jeito, se todo mundo fosse igual não ia ter graça. Dá esperança, né? O esporte é um direito de todos.
Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, historiador Douglas Aprato Tenório, por que não dizer também um cientista social e político. Vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, que está aqui conosco falando sobre o lançamento de seus 2 mais novos filhos literários, né? que é a história do país dos alagoanos, um título instigante, como também Maceió e Maceió, a história de reconstrução da nossa cidade. Pois bem, da construção, reconstrução, não, construção. Professor, o que dizer dos fatos que ficaram à margem, eu dizia no final do bloco anterior, à margem que se resgata na história do país dos alagoanos? Olha, o entendimento que nós temos é que essas particularidades que a História Nova nos ensina, elas devem ser levadas na história, né? Por exemplo, você tratar do atentado a Costa Rego, né, que foi um governador que significava naquele seu momento uma modernização, apesar dele ser também um homem das antigas, porque ele era jornalista e fechava jornais, mas foi um grande modernizador do estado de Alagoas, ele trouxe isso da corte, né? Então, essa concepção de inovação, de trazer o detalhe. Então, os gansos, eu gosto de fazer, os gansos do Capitólio, né, lá em Roma, que anunciaram a invasão de Roma pelos hunos, aí o ganso do Capitólio, os gansos lá da casa do Costa Rego, que era ali do Salgadinho, anunciaram o atentado, que o assassino estava com o rifle e, por conta dos gansos, ele errou o tiro que mataria o Costa Rego. E aqui mesmo, nesse lugar que nós estamos, lá na TV Assembleia, foi feito um grande tedéu com a sobrevivência do governador. Então, são detalhes que a História Nova trouxe, que são diferentes daquele preciosismo, daqueles detalhes, daquelas datas, etc., porque a vida, ela é feita de detalhes, e de detalhes do dia a dia. Não é apenas a história dos poderosos, da cor da veste do bispo, é feita lá pela pessoa da Lagoa, pelas pessoas comuns. A história tem que ver também da história comum, que a população, né, os primeiros movimentos, né, o que houve com relação a Euclides Malta, quando houve um movimento para derrubar Euclides Malta contra a oligarquia dos Malta, que não era só de Alagoas. Das oligarquias também, né? Sim, porque não era só isso aqui foi um movimento geral no Brasil, a política das salvações, de um neo-alagoano, que era o Hermes da Fonseca, que era filho de alagoano, nasceu no Rio Grande do Sul, porque o Deodoro, junto com seus irmãos, alguns deles se radicaram no Rio Grande do Sul, aliás, onde ele é muito querido, Marechal Deodoro da Fonseca, a família Fonseca. Então, o Hermes da Fonseca, que foi uma figura muito interessante da história, presidente também da história do Brasil, embora não fosse alagoano, mas tinha sangue alagoano, porque o pai e mãe eram alagoanos, né? Então, são detalhes e são situações novas do dia a dia que a gente procura levar para a história, para ser uma história interessante. E a História Nova trouxe isso, ao invés de trazer só a vida dos reis e dos príncipes, das rainhas, ele traz a vida na sua concepção. Contextualiza, a história do né? medo, a história da morte, a história do sexo, a história da luxúria. Então, são coisas que fazem parte da vida, e que não pode ser ocultada. Então, uma historiadora como a Amélia Del Priore, o sucesso que ela tem, e a História Nova conquistou muito, né? E a ponto de vocês, jornalistas, invadirem o nosso território, né? Mas eu invado também, porque eu também vou lá para a Intercom, né? Porque hoje a história e o jornalismo está muito interligada, né? As ciências hoje são interligadas, então a história jornalista tem muito a ver, porque o jornalismo é a história contemporânea, e o historiador tem que fazer história contemporânea também. Tem que fazer história contemporânea. E o jornalista, homem ótimo, né? Você lê Eduardo Bueno, é muito bom. Você lê esse outro que está muito, agora, muita aceitação. Então, é muito bom que nós não somos proprietários de nada. Nós não somos proprietários de impeachment, não somos proprietários de nada. Isso, quer dizer, a ciência é aberta, a história é aberta, todos podem fazer. Então,
que o médico escreva, que está aberto. Está aberto sobre Pode-se isso. dizer, professor, que esses 2 livros são livros que provocam uma boa conversa numa sala de estar, tanto quanto numa biblioteca? A ideia é essa, é de não ser um livro que você, igual a muitas teses, que só os sacerdotes da universidade sabem, que estão lá no escaninho, ele apresenta um mestrado e um doutorado, e aquilo ninguém mais lê. A gente tem que escrever para que o leitor goste, para que o leitor aprecie uma linguagem fácil. E dividir esse conhecimento com outras pessoas. Sim, né? essa é a ideia. E essa é a ideia da História Nova e a ideia de todo cientista. Eu acho que nem mesmo o cientista, o médico que faz, ou físico, ou químico, ele deve, porque ele procura o jornalista, procura a pessoa que vai transformar aquela invenção dele, aquele projeto de pesquisa dele, em algo que seja compreendido pelo público, porque o público, no final, é quem financia, o público, no final, é quem vai dar um veredito sobre a validade daquela inovação. Pois é, ler com um livro materializado, físico, é algo que nunca vai deixar de existir. Né? Mesmo com a inovação, mesmo com a tecnologia. A preocupação, acredito, hoje, né, é com os jovens. Jovens, um atrativo para que os jovens adquiram esse hábito também. E isso começa em casa, né, professor? Sim. Eu tenho em casa, o meu neto agora está dizendo que quer ser escritor. Estou tentando demovê-lo, que ele pode ser escritor e pode ser veterinário, pode ser advogado, mas ele está fixado, eu quero ser escritor. Eu disse, olha, vá ser escritor. Eu tenho tido até problema que ele está lendo demais e está deixando as outras disciplinas. Mas eu acho, a esse respeito, que nós passamos por uma fase de transição, uma mudança muito profunda. E eu vou lhe confessar um pecado mortal. Eu ainda não consegui ler um livro virtual. Não Também consegui. Não me adaptei, não professor. Tenho, olha, no SESMAC... Isso não é algo isolado, não é um caso isolado, não. Mas a eu não nossa consegui geração... ler, eu preciso ler para ter... Eu gosto da inovação, eu gosto da novidade. É um desafio, eu gosto né? do novo, é um desafio. É um desafio, como eu quero, por exemplo, em algum momento, escrever um romance histórico. Eu quero fazer uma produção de um filme histórico. Eu tenho as minhas... eu não sei, não tive tempo ainda, porque a minha vida... Mas eu tenho, e eu acho que o homem vive de desafios. Eu acho que isso é desafio. E de sonhos também. De sonhos também, a gente fazer. Então, eu me considero ainda apto, né? Com experiência, e ainda aberto, não diria novo, talvez novo seja muito forte, mas é muito aberto ainda a inovações dentro desse campo do conhecimento, da inteligência, que é o campo onde eu atuo. Professor, e esse fôlego para a produção que tem se observado, o senhor não está, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, observa-se que o senhor tem acelerado essa produção literária e abordando sempre questões de interesse social, da academia, da sociedade em geral. Como alimentar essa condição? Olha, a receita é, primeiro, amor pelo que faz, né? O fascínio pelo que você faz. Isso é fundamental, né? Nada funciona sem você estar apaixonado para fazer o que você gosta. Quando você faz o que gosta, você é feliz. O segundo, ter um pouco de disciplina casado com um pouco de caos, né? Você tem que coexistir. A disciplina para você fazer, eu sou muito disciplinado, mas ao mesmo tempo, eu vejo quando eu estou um tanto cansado, aí eu perna para o ar que ninguém é de ferro, aí vou retemperar minhas forças. E terceiro é ter objetivos do que eu quero, ter a inovação. Eu não quero mais do mesmo, eu quero sempre inovar. A inovação é o rejuvenescimento das instituições e do próprio homem. Então a gente tem que estar sempre procurando algo novo, algo inovador, uma contribuição diferente do que os outros fizeram. Porque repetir o que está sendo feito é fácil. Você vai repetir, mas não fica nada, porque outros já disseram. Né? Então você tem que ver o novo, a inovação. Isso é parte da história nova. É uma nova forma. Sim, uma nova também. forma. Professor, o senhor fez o lançamento desses 2 livros mais recentes, né, durante o projeto Chá de Memória. Beleza. Não é, do Arquivo Público aqui de Alagoas.
é um instrumento que pode contribuir para a formação de plateias e de jovens também, não? Uma grande ideia consolidada aí, nosso chapéu, nossa reverência ao Enio Lins, ao governo do Estado, mas que esposou a ideia, não aqueles assassinatos, mas principalmente por esta figura mignon maravilhosa chamada Vilma, diretora do Arquivo Público, seguindo a sequência do grande Moacir Santana, do professor Marcos, que veio sucedê-lo, né? A Vilma, ela é uma grande figura de Alagoas. Veja que ela fez uma rede de escolas, de bibliotecas lá em Arapiraca, as Arapiraquinhas, Biblioteca Central. Ela arrumou a Biblioteca Central aqui e ela está fazendo um trabalho notável. Um desses é o Chá de Memória, está na 36ª edição. Exatamente. Certo? Público constante. E mudou o horário, né? Agora às 19 nesses horas. tempos bicudos para a inteligência, para a cultura, para a confrontação. Né? É uma resistência extraordinária que a gente tem em Alagoas, esse Chá de Memória. Palmas para a Vilma, palma para o governo, palma para os que idealizaram, porque efetivamente você atrai a inteligência alagoana, você forma públicos, né? E está fazendo o papel que é do Estado de fazer isso. No lançamento, o senhor participou de uma conversa, uma palestra, um bate-papo, um debate com o público lá presente. E o tema desse debate foi encantamento e construção na história. Sim. Sem encantamento não se faz nada, né, professor? Não, é encantamento, é aquilo que eu digo, fascínio, o amor, a paixão, nada se faz sem isso. É o fogo de Prometeu que tem em cada um de nós para realizar aquilo que a gente pretende fazer, a gente sonha. E o homem sem sonho não é nada. Morreu. Ele está preparando para desaparecer. E o que dizer do encantamento na construção literal, você agora, da nossa história? Olha, eu sou encantado pela história, sou encantado por Alagoas. Aí junto a história e Alagoas, e esse encantamento me faz produzir, me incentiva. Como é que você faz? Professor Douglas, como é que o senhor encontra tempo? Pois é. Tempo é questão de prioridade. Me ensinou uma grande mulher. Tempo é questão de prioridade. Então, eu encontro tempo. Se você ama, se você tem paixão, se você tem encantamento, você encontra tempo, mesmo não tendo tempo para fazer qualquer coisa que você se habilitou e se propôs a fazer. O seu livro ele foi editado também com a participação do SESMAC e da editora da UNEAL. Da UNEAL, exatamente. Professor, eu sou, junto com vários outros figuras, inclusive o Lula, né? Sim. O professor Marcelo Lavernet, Zé Marques de Mello, o professor Luiz Tigardi, a UNEAL me deu o título. Então, eu sou um professor universitário acotê da UNEAL, e eu aprecio muito a UNEAL. Pois é, ela e tem essa um papel muito extensão universitária, a importância eu faço isso dessa no SESMAC. extensão no SESMAC, gosto de fazer. E em outras instituições, como o senhor vê, é uma alternativa, não é? Sim, a universidade ela não pode se isolar da sociedade. A universidade está dentro da sociedade, atuando, produzindo, de mãos dadas com a sociedade, procurando dar a sua contribuição para os problemas graves que a sociedade brasileira e alagoana tem. Então não tem sentido ela existir. Pois é, e que o poder público reconheça essa contribuição da academia e beba nessa fonte. É onde está a inteligência, é onde está a pesquisa, é onde está o conhecimento. Né? E desde as catedrais, onde as universidades surgiram, mas eram catedrais onde essa discussão era levada a efeito, tanto também que nas escolas, nas madraças muçulmanas, que também tiveram as suas universidades importantes, as universidades europeias que começaram isso, deram sequência a todas as universidades do mundo, inclusive as nossas aqui, e as nossas aqui no estado de Alagoas, a quem muito deve a nossa população. Professor Douglas Zaprato, eu lamentavelmente informo que a nossa entrevista chegou ao final, e algumas considerações que o senhor queira fazer? Olha, eu estou pensando em terminar esse ciclo de produções
aí com alguns livros, porque eu quero esse processo que eu lhe disse, esse projeto de fazer romance histórico e fazer filme histórico, é uma coisa que me espicaça, certo? Mas eu já tenho um livro do meu trabalho de pós-doutorado, que é sobre a formação da inteligência alagoana, aqui no século XIX, está pronto, e um sobre a esfinge de Caeté, né? Eu sou muito ligado também a essas origens indígenas e africanas, porque, embora eu tenha meu parentesco europeu, fortemente italiano, por parte de mãe, mas eu sou muito encantado com a minha parte africana e a minha parte indígena. Eu sou mestiço, me orgulho de ser. E Alagoas é mestiço e Maceió é mestiça também. Somos todos. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.